Olá, capixabas, vamos fazer aí uma sequência de vídeos falando sobre o Coringa vírus, né? E neste vídeo vamos falar sobre como o Estado e o politicamente correto colaborou para a propagação aí desse vírus chinês. Por que vírus chinês? Porque iniciou na China, ponto final. E quais são os pontos destacáveis aqui? Se para pensar pelo politicamente correto, tá o antigo vilão e hoje herói, né? Que é o plástico. Como o politicamente correto estava enchendo, falando sobre a questão do plástico para evitar plástico. E hoje o plástico é um dos nossos heróis para evitar a propagação aí o contágio do Coringa vírus, né? E além da questão do plástico, tem a questão das fronteiras, né? O politicamente correto meio que determina que as fronteiras estejam sempre abertas, você tem que aceitar qualquer tipo de gente. Mas sabe, você não é libertário, como é que você defende os territórios nacionais e as fronteiras? Bom, no anarcocapitalismo teriam muito mais fronteiras, e fronteiras de fato. Não seriam fronteiras como essas que são apenas um desenho no mapa. Fronteiras definidas pela propriedade privada. Propriedade que é aquela que eu cuido, aquela que eu zelo, aquela que eu vigio. Então, de certa maneira, de uma propriedade privada para outra, você tem uma fronteira ali. Tanto em ruas, avenidas, sítios, o que for, você tem certas fronteiras de propriedades privadas ali das pessoas que realmente vigiam aquele território. Ah, mas então se eu for fazer uma viagem da Bahia até o Paraná, até Rio Grande do Sul, eu vou ter que ficar passando por várias estradas privadas e parando em catraca, pedágios, etc. Lógico que não, o livre mercado ele sempre arruma soluções que são lucrativas para o proprietário, né? E satisfaz as pessoas que podem ser clientes ali. Por exemplo, ao invés de o proprietário cobrar pedágio, como é cobrado aqui no Espírito Santo na Terceira Ponte, em outros estradas aí privatizadas, não digo privatizadas porque na verdade não são privadas, é uma concessão do Estado, não é isso que a gente prega, né? A gente realmente define como privatização quando se torna propriedade privada do dono de fato, né? A pessoa se torna dono de fato. Mas como conseguiria tirar o pedágio da Terceira Ponte? Colocando os banners ali, colocando propagandas e cobrando pela propaganda que tem naquela ponte, né? Tem uma visibilidade imensa a Terceira Ponte e poderia ganhar muito dinheiro com isso. Poderia fazer até uma parada no vão central ali para turismo, que é uma vista linda que a gente tem ali na Terceira Ponte. Enfim, são vários outros meios possíveis de se ganhar dinheiro você tendo uma estrada privada do que o pedágio. Para mim o pedágio até é uma forma mais burra, porque o seu cliente só quer se locomover na forma mais rápida e mais segura, de um ponto ao outro, e vai usar a sua estrada. Então aquela parada que tem ali para o pedágio não é algo que agrada o cliente. Teria formas muito mais lucrativas de você fazer isso. Talvez não surja ainda porque não tenha livre concorrência. Quando você tem livre concorrência, você precisa se esforçar para ter inovações e trazer o cliente do concorrente pro seu mercado, né? Definido que teria muito mais fronteiras do que hoje tem, e as fronteiras seriam de fato resguardadas, protegidas, porque seria do proprietário e não de algo subjetivo, algo que não existe como um Estado coletivo, né? Como que conseguiria restringir pessoas que não fizeram o teste do corona a passarem por aquele território? Isso, o mercado vai te dar várias opções. O libertarianismo ele tem esse diferencial, ele não fala como deve ser, ele fala como não deve ser, e não deve ser de uma forma que você agrida a propriedade de terceiros, né? Agredir propriedade ou autopropriedade de terceiros pacíficos é errado no libertarianismo. Então sobra todas as outras formas de você solucionar esse problema, desde que você não agrida a propriedade de terceiros, deixando claro que na sua propriedade segue as suas regras. Então no livre mercado podem ter empresas que realizam esse teste do coronavírus e colocam um selo no veículo dessas pessoas, né? Ou de certa forma elas garantem que aquelas pessoas ali passaram pelo teste do coronavírus e em tal período, e quando a pessoa passa e não tem aquele selo, ela recebe uma multa ou de certa forma vem a segurança daquela propriedade e não permite que ela entre, não atravessa aquela propriedade. São várias formas que o libertarianismo teria, mas fato é que essa abertura das fronteiras, né, gerou uma propagação muito alta do Coringa vírus aí. A China, por exemplo,
em novembro, que teve o primeiro caso em Hubei, e só fecharam as fronteiras uma semana ou 2 semanas atrás. Além disso, o Estado ele obriga certas pessoas a conviverem em grupo. Isso colabora, logicamente, para a propagação do Coringa vírus, né? Por exemplo, a escola obrigatória. Você proibiu o homeschooling. Isso fez com que várias pessoas estivessem ali aglomeradas, idosos, professores, crianças, todo mundo ali aglomerado junto num coletivo coercitivo, né? E o engraçado é que a solução para o Estado agora foi que as escolas paradas elas ensinassem à distância. Então qual é o problema de ter um homeschooling, né? Não tem lógica isso. Isso mostra até que os nossos professores atuais, os professores das escolas públicas, têm essa capacidade. Então se você é um professor de um colégio, uma escola pública ou privada, você tem essa capacidade de ficar ensinando à distância, você tem a capacidade de ser um instrutor, um professor de homeschooling. Com uma grande diferença, seu serviço para mim vale R$2.000, eu pago R$2.000 pelo seu serviço, por estar ensinando o meu filho, boa parte desse valor vai ficar com o governo ou com a escola. O fato de você se tornar um professor de homeschooling permite que eu pague diretamente a você. Ah, mas você não vai me pagar os R$2.000, você vai pagar R$1.800. Tá, mas se eu pago R$2.000 para o governo ou para a escola, você recebe R$1.000 ou R$1.500, não é melhor você receber R$1.800? Eu economizo e você ganha mais, é uma coisa lógica. Então, parabéns aos professores aí que estão mostrando que eles têm capacidade de didática, intelectual, capacidade de fazer o homeschooling. Então, mais uma vez falo, um homeschooling é algo que é benefício para vocês, benefício para a sociedade e colaboraria a não estar forçando pessoas a estarem no coletivo. Hoje é o Coringa vírus que pode estar ali sendo transmitido, amanhã são outras diversas doenças que são transmitidas. Tem outros casos de leis idiotas aí que o Estado possui, como proibição, dificuldade de empresas virtuais de funcionário. Aqui em Vila Velha, por exemplo, tem uma lei, já falei dela num vídeo sobre as leis idiotas do município de Vila Velha, que obriga que empresas virtuais tenham atendimento ao cliente presencial em horário comercial. Isso aí praticamente faz com que você seja uma empresa presencial e não uma empresa virtual, né? Outras leis do Estado idiota são as leis que foram revogadas para solucionar o problema do Coringa vírus. Por exemplo, aqui proibia fabricação de produtos como álcool em gel, máscaras, enfim, para que ter isso? Aí agora uma resolução da Anvisa, uma resolução da diretoria colegiada, 347/2020, permitiu aí 180 dias renováveis para as empresas fabricarem álcool em gel, fabricarem as máscaras. Mas qual é a lógica de ter uma proibição disso? E aproveitando esse tema, faço lembrar de prefeituras e governos estaduais aí que interviram nessas fábricas de máscara, foram lá e roubaram a máscara, falando que depois ia indenizar. E quando foram verificar as máscaras que eles roubaram, boa parte estavam incompletas, ainda tinha que terminar. E o que aconteceu? As empresas, como não ia ter como vender, suspenderam o trabalho dos funcionários. E a prefeitura não tinha pessoal para concluir as máscaras. Então as máscaras acabaram ficando ali inutilizadas, né? Se você poderia dar para a população, vender para a população uma quantidade maior de máscaras, agora a população não tem aquelas máscaras. E o que vai acontecer? A prefeitura provavelmente vai recorrer na justiça, vai demorar anos e anos para que não pague por essas máscaras que estavam incompletas, né? Que não estavam finalizadas. Aí você vê como que de fato é um roubo, né? A propriedade na verdade é sua ou é do Estado? De quem é a propriedade? Você é dono do que você produz ou você é dono daquilo que você trabalha? Temos também o problema da propriedade intelectual, né? Por exemplo, aí a questão dos respiradores, gastando fortuna aí com respiradores, sendo que uma impressora 3D produz esse respirador de forma muito mais barata. Não dá para saber até que ponto o problema do respirador é a questão da propriedade intelectual. O libertarianismo não acredita na propriedade intelectual. Propriedade é aquilo que você disputa com uma pessoa, né? Aquilo que ou você tem ou outra pessoa tem. Se é algo que quando você pega se multiplica, não tem por que ter uma discussão, não tem por que não tem por que existir uma lide sobre aquilo, né? E a propriedade intelectual é exatamente isso. Ideias é algo que se multiplica, então não tem por que ter uma discussão sobre isso. Quando alguém pega aquela ideia, você continua tendo a sua, não tem por que ter lide sobre. Então o problema do respirador tem a questão da propriedade intelectual, que as empresas
que possuem a patente não estão liberando para ter essa impressão 3D dos respiradores, que sai muito mais barato. Mas também tem a questão política, né? A gente está no ano de eleições municipais, e quando você tem um produto caro, num período sem licitação, um período que vários estados aí declararam calamidade, né? E não precisam mais de licitação, então você consegue comprar vários daqueles produtos. Por exemplo, se vale 10 mil, você compra por 15 mil, e o proprietário, o dono da empresa lá que vai te fornecer, te repassa 3 mil reais e ele fica com 2 mil reais a mais. Enfim, são várias formas de você arrecadar esse dinheiro e jogar para sua campanha política, né? E a base de sustentação dos governadores é exatamente isso aí, são os cargos municipais, são as prefeituras, são as vereâncias, é isso, né? Então a gente vê esse interesse também em todos declararem calamidade, estado de calamidade, e assim conseguir passar vários contratos aí sem licitação. E outros dois problemas que eu vou citar basicamente se resumem em um, que é a questão da alocação artificial de recursos, o planejamento central, que é exatamente o que impede que o socialismo aconteça. Não tem como alguém defender defender alocação artificial de recursos, planejamento central, e ser contra o socialismo, né? E quando você é contra isso, o planejamento central, você acaba se tornando libertário. Por isso que muitos libertários falam que ou existe libertarianismo ou socialismo, né? Porque o problema do socialismo é algo que torna você libertário, porque faz com que você veja que o planejamento central não dá certo em nenhum grau. E esse planejamento central que eu estou falando é a questão da saúde pública. A gente passa décadas ali falando que a saúde pública é precária, a saúde pública é ruim, e a solução vem sempre a mesma, como se fosse uma pessoa que está viciada em droga, né? A solução para a saúde pública sempre é investir mais dinheiro na saúde pública, sendo que o problema da saúde pública é ela ser pública, é o planejamento central. Então a diferença é se você vai pegar mais dinheiro das pessoas e jogar para algo improdutivo, ou você vai pegar menos dinheiro das pessoas e jogar para essa coisa improdutiva, mas ela sempre será improdutiva, graças ao planejamento central. Ele não trabalha com sistema de preços, ela não consegue distribuir os recursos materiais e pessoais, não consegue distribuir os recursos de forma eficaz, porque o sistema de preços que permite isso. E na verdade todo esse problema do Coringa vírus é apenas isso, a questão de não ter leitos, por isso que os estados tentam fazer um achatamento de curva, né? Para que não vá muita gente procurar o hospital agora, que vá de forma gradativa, mas que vai a mesma quantidade de pessoas praticamente, só que de forma gradativa. Então o Estado e o politicamente correto, além de colaborar para o contágio do Coringa vírus, ele também faz que o Coringa vírus seja um problema muito maior do que ele realmente é. Não estou falando que não é um problema, realmente é um problema, é uma pandemia, mas só que o maior problema é não ter leitos, não ter testes. Se tivesse leito e teste para todo mundo, seria um problema muito menor do que e não precisaria parar a economia. Lembrando que economia e saúde não são opostos. Os dois têm como andar juntos. Então por esse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o aumento do poder do Estado, né? O aumento do autoritarismo nesse período. Porque de fato, nesse momento de medo que o Leviatã se alimenta mais, o Estado cresce, né? Então no próximo vídeo, amanhã, vou postar sobre o aumento do autoritarismo nesse período do Coringa vírus. Peço para que, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda nos comentários que eu vou ler e responder todos, ok? Um forte abraço e até amanhã. Violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.